Olá, turminha do quarto ano. Vamos aqui finalizando o nosso capítulo 3 de História, né? Fazendo a revisão dos meios de transporte que nós estudamos na aula passada, né? E agora nós vamos aqui revisar referente à página 28 e 29, aonde nós trabalhamos, né, na aula que os transportes, eles têm o objetivo de transportar tanto mercadoria como pessoas, né? E ele surgiu da necessidade de se locomover, das pessoas se locomoverem, né? Esse é o objetivo maior. E aí, quanto ao transporte, nós classificamos eles em transporte aquáticos, né? Os transportes aéreos, transportes rodoviários, transportes fluviais e os transportes espaciais, que nós vamos classificar fazendo a revisão de todos eles. Como vocês viram aqui na página 28, sobre as imagens, nós temos, por exemplo, o transporte aquático, que se locomove por fontes de água, ou seja, ele se locomove na água. Mas dentro dos transportes aquáticos, nós dividimos em transporte fluvial e transporte marítimo. Quais são os transportes fluviais? São aqueles que se locomovem nos rios, né? Já os marítimos são no mar, né? E como exemplo de transporte fluvial, vocês têm aí o exemplo da balsa, como transporte marítimo, navio aqui de carga, né? E o submarino também. Então, para que se entenda essa divisão do transporte aquático, que se divide em fluvial e marítimo. Na página 29, nós estudamos sobre o transporte terrestre, ou seja, são aqueles utilizados pelo ser humano que se locomove na terra, né? Mas nos transportes terrestres, nós classificamos em duas partes, que são os transportes rodoviários e os transportes ferroviários. Os transportes rodoviários são aqueles que se transportam, que se locomovem nas vias de rodovia, seja ela pavimentada ou não. E os ferroviários são esses que se trafegam sobre trilho, né? Vamos aqui classificar por meio das imagens. Então, os transportes rodoviários, nós temos aqui, ó, o carro de passeio, a carreta, a bicicleta e a motocicleta. Já os passeios ferroviários, né, aliás, os transportes ferroviários, nós temos o bonde, né? Nós temos o metrô e nós temos aqui o trem de ferro. São esses os transportes por via de ferrovia, esses três transportes aqui. Os demais transportes são por via rodoviárias. E mais à frente, na página 30 já, nós temos a referência de transporte, que são os transportes aéreos, né? Os transportes aéreos já está dizendo, são aqueles que se locomovem no ar. E aí nós trazemos também como referência do transporte aéreo esse transporte aqui, ó, que é o balão, que é um transporte que ele foi desenvolvido por Bartolomeu, ainda no século 18, né, em que país? Na Inglaterra, né? Na Europa, ele se desenvolveu, ele foi desenvolvido por um chinês e ele teve essa referência muito grande de desenvolvimento nos países europeus. E como transporte aéreo fazendo referência, nós temos aqui o helicóptero, o avião e o balão, né? Que são esses três aqui que se configura os transportes aéreos. Como meio de transporte mais rápido, nós temos o avião. Porém, ele tem um custo mais alto, né? Não é acessível a todos pelo custo, né? Que é muito elevado. Porém, ele é o mais rápido hoje do mundo. E mais embaixo, nós vamos falar sobre os transportes espaciais, que são utilizados apenas por meio de pesquisa, né? E eles foram desenvolvidos já no século XX, e eles trazem essa referência de viagem por planeta, né, para estudo dos planetas. E aí, como referência desse meio de transporte, nós temos o foguete e o satélite. Ambos são utilizados para pesquisa dos planetas, né, utilizados somente por meio de pesquisa. Bom, gente, agora como aprimoramento do conhecimento de vocês, eu quero que vocês construam a página 33, que vem falar sobre os transportes de tração humana. Vocês vão colocar aí como tração humana, são esses que são o quê? Que são movido por condução humana. Por exemplo, a bicicleta é um deles, mas vocês vão me citar mais.
Como tração animal, quais são os transportes que são movidos via animal? Vocês vão me dar referência de pelo menos 3. Eu vou aqui citar, por exemplo, a carroça, né? Que ela é movida por animal. De tração motorizada. Motorizada que tem os motores, né, gente? Eu vou dar, por exemplo, a referência dos automóveis, você pode me citar mais. E aí eu quero que vocês construam a página 34, que traz como referência aí uma pesquisa sobre como que você vai para a escola, você vai grifar quais são os meios de transporte que você utiliza para ir para a escola na página 34. Aí tá pedindo, perguntando qual é o que você utiliza, né? Qual é o meio de transporte mais utilizado pelos alunos da classe, e como é utilizado esse transporte, se ele é um transporte individual ou se ele é coletivo. Individual é o seu carro particular e coletivo, por exemplo, é ônibus, né? Ônibus escolar, por exemplo, é um meio de transporte coletivo. E aí, se ele é limpo, né, ou se ele é poluente, você vai citar aí embaixo nas duas respostas. E aí, vocês vão fazer estudo da página 36, que tem um textozinho sobre os acidentes de trânsito e responder essas 3 questõezinhas. E aí, gente, nós vamos aqui, então, finalizar na página 39, fazendo a complementação desse. Vamos lembrar aí, ó, na página 39, completando com as palavras que estão em destaque. Bom, então nós vamos finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido a respeito desse conteúdo, né? E fazendo uma revisão por parte das atividades agora. Uma ótima aula a todos.